Vamos lá? Vamos. Da Playson. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank Ele falou em termos de brincadeira. Vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte: o Trump chegou na reunião do G7 quase uma hora atrasado, né? E aí ele falou, I'm the boss, né? E ele falou em termos de brincadeira, né? Eu achei que ele tinha falado sério. Tipo, quem manda aqui sou eu, não sei o que lá. Ele falou brincando, a galera deu risada. Mas assim, que o Trump é um babaca, né? Ele é, não tem muito o que dizer, né? Eu acho triste pra humanidade, não tô brincando, que a gente coloque esse cara como líder da maior potência do mundo, tá? É muito triste que a humanidade ature esse tipo de comportamento, tá? Mas enfim, vamos lá. Próximo. Em áudio vazado, lá no G7, Lula disse que nunca foi esquerdista e que o mundo não é de esquerda. Deixa eu ver isso daí, vamos ver. 52. Estados Unidos, republicano. In the U.S., the Republican have more than the Democrats in office. More time. Na França, France também, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office Ou seja, o que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president the first time. Everybody expected to do that. But you were. Você não foi. Você foi direto no centro. But I was never. Nunca fui exclusivista. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical I was a labor leader in the past. que tinha uma belíssima redação sindical em alemão, Trade union in Germany. muito forte, Very strong relationship tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, Italian labor tinha uma relação boa com good relationship. depois da CFT, which is a French generation, and UGT from Spain. Eu nunca me vi. I never, Em 1980, 1980, de um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava coordenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, but I made a trip around Europe, angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. as anti-communist. Vamos lá. Esse vídeo é bem interessante, tá? Esse vídeo tem várias camadas ali, tá? Primeiro é o seguinte. Vamos começar pelo final, que é ele falando que ele não era esquerdista. O que é isso? O que é o Lula falando que ele não é esquerdista? É o Lula querendo passar uma imagem de moderado, né? É o Lula querendo dizer que não, a luta dele sindical não era uma luta ideológica, era uma luta pragmática ali, né? Porque provavelmente se aprofundasse no assunto ele ia falar que não, o Brasil naquele momento precisava, né, de sindicatos para exaltar os direitos dos trabalhadores, etc, etc. Então essa parte aqui mostra só o Lula pragmático que ganhou a eleição em 2002, né? A gente tem que lembrar que o Lula, nos anos 80, ele falava que tinha que ter socialismo e parará. Depois de 2002 ele escreveu uma carta pro mercado falando, não, eu sou bonzinho, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada disso. E quando ele ganhou, aí isso é outra coisa interessante. Quando ele ganha a eleição, né? E a própria, acho que foi a Angela Merkel que falou ali, né? Olha que engraçado, quando você ganhou a eleição, você foi direto pro centro, né? O Lula nunca foi esquerdista tal, porque o mundo também entendeu que o Lula, quando ganhou a eleição em 2002, ele não transformou o Brasil numa potência ideológica à esquerda. Ele foi bem pragmático, tá? Foi bem pragmático, né? Isso aí são eles tentando passar um pano, né, para essas questões ideológicas, falando, não, todo mundo aqui é pragmático. Mas a parte mais interessante do discurso, para mim, da conversa é o seguinte, quando o Lula começa a falar que não, o mundo não é de esquerda. E isso é uma coisa que você tem que entender, você que tá ouvindo aí. O mundo não é de esquerda e nem de direita, cara. A esmagadora maioria das pessoas em todos os lugares do mundo, elas não sabem muito bem
o que está acontecendo. Elas não entendem muito bem, né, o que é direita, o que é esquerda. Elas têm algumas convicções comportamentais. Então, geralmente as pessoas elas têm mais afinco na defesa de opiniões ligadas a comportamento. Então, puta, eu gosto de família. Ou, puta, eu acho que o direito do LGBT tem que estar acima dos outros. Ou, puta, tem uma pessoa trans na minha família, então eu entendo mais do que as outras pessoas o direito das pessoas trans. Não, pô, cara, eu tenho um cara que usou droga na minha família, então sou absolutamente contra a droga. É sempre uma coisa mais identitária do que ideológica. Você sai perguntando para as pessoas no mundo o que elas leram de direita e de esquerda, ninguém... E outra, a maior parte das pessoas entendem que você tem um caminho no meio entre controle total do Estado e anarquia. Existe um caminho ali, uma calibragem, onde o ajuste fino dessa calibragem as pessoas pouco se interessam, né? Isso é importante porque geralmente quando você vai viver uma sociedade polarizada, principalmente uma sociedade recém-polarizada, que é o caso do Brasil, as pessoas ainda acham, as pessoas ainda buscam, né, espalhar as suas ideias por meio do apoio ideológico. Não, eu vou mostrar aqui para todo mundo que eu tô certo porque eu sou de direita, ou porque eu sou de esquerda, ou porque a ideologia é tal. E as pessoas não ligam para isso, cara. As pessoas não ligam pra isso. A gente fala isso tanto, cara. E parece uma coisa óbvia pra você que ouve isso o tempo todo, mas troca uma ideia com alguém que, sei lá, troca uma ideia no elevador com teu vizinho. Troca uma ideia com, sei lá, com principalmente gente que não é da geração Z. Você vai trocar ideia com os boomer, com a galera da geração millennium, cara, todo mundo acha que o Brasil está dividido entre direita e esquerda. E eles acham que ou as pessoas são mais de esquerda ou as pessoas são mais de direita. Não, ninguém não é mais de nada, velho. Não é mais de nada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, tá? Por um acaso, eu conheci um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas tinha uma irmã de um amigo de infância meu. E ela assim, super, eu até brinquei com ela, falei, provavelmente você me odeia, né? Você odeia o que eu faço. Ela, não sei quem é você, então ela já não me conhecia, já não era uma pessoa envolvida. Aí depois, beleza, o pai dela era amigo da minha tia, que eu falei, petista lá, puta conversa, não sei o que lá. Aí eu falei, bom, agora aí ela descobriu que você é amigo do meu irmão, foi beleza, tal. E aí? Agora você me odeia? Ela, posso ser sincero? Eu nem sei nada disso. E quando você entra no Instagram dela, assim, completamente esquerdista, assim, comportamentos completamente esquerdistas, assim, tudo aquilo que você pode imaginar do pacote inteiro. Por que eu tô dizendo isso pra você? Existe uma impressão, ainda mais a gente que trata de política todo dia, de que as pessoas se importam muito com isso e de que isso está a pleno conhecimento das pessoas. Não está. E eu não tô nem falando, você fala, sei lá, os interiores do Brasil que só tem gente burra, não sei o que. Não, para com esse pensamento arrogante. Eu tô falando assim, pessoas em grandes metrópoles, pessoas que estão bem informadas, às vezes elas só não ligam para isso. E isso, na verdade, eu vou te falar, é uma notícia boa, por quê? Porque quando a gente analisa, isso é outra coisa que a gente sempre fala, tá? Quando a gente analisa o discurso mais difícil que tem para combater, que é o discurso do super cético, daquele que, vai lá, vocês que vão mudar o Brasil então, tá bom, né? Eu acabei de ver uma story do Manzioni, né? Ele me zoando aqui, falando, o Arthur veio aqui destruir meu podcast, não sei o que lá, tal. Ele tem esse discurso, vocês que vão mudar o Brasil então. Sim. O destino de grandes... o destino de nações, de impérios, de reinados, eles são modificados por grupos pequenos de pessoas absolutamente interessados na causa. Tá? Isso também tira um pouco do mito das revoluções esquerdistas, elas virem de baixo para cima, não porque o povo nada, cara. O povo nada. Se você estudar a história de todas as revoluções, todas as revoluções comunistas, todas, a russa, a cubana, a revolução comunista da Coreia, todo o Vietnã, você vai ver que não é uma demanda popular que cresce e forma um topo, é o contrário. Você tem um topo, pessoas ali muito interessadas que orientam a massa para um certo lugar. Entendeu? Então, sim, cara, eu realmente acho que esse tipo de discurso do Lula, na verdade, ele mostra como é muito possível que nós aqui consigamos fazer, de fato, uma revolução no Brasil, no sentido de mudar todo esse sistema podre que a gente tem. Tá? Esse discurso do Lula me deixa otimista, de verdade, essa conversa dele. Tá? Vamos lá, dê like na live. Dê like na live. Vamos lá, vamos começar. Aliás,
que tem pra quem entrar? 3? Revista Valete do mês. Ó, e mais essas duas, hein? Ó. Você tá louco, meu? Você tá louco, meu? Entra aí, meu. Entra aí. Vamos lá? Próximo. Põe na tela. PL da misoginia é aprovado em comissão e deve ir a plenário no fim do mês, né? Vocês lembram que esse PL da misoginia, por que ele foi votado pelo Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro é o quê? É o quê? Senador. E aí foi pra Câmara, e aí na Câmara passou na comissão e vai para o plenário. Vamos lá. O texto ainda precisa passar por análise em plenário da Câmara, né? Alguns parlamentares colocaram contraproposta, né? Alguns do PL, etc, etc. Mota apoia o projeto e se comprometeu com a data para votação, né? Desce um pouquinho. E por que tinha... Tabata ainda negocia consenso. Ela tenta modificar os termos para que a oposição concorde com os termos. Nossa, que mal escrita essa frase, hein? Ela tenta modificar termos para que a oposição concorde com os termos. O estagiário estava com pressa, ele escreveu de qualquer jeito, né? Apesar de esse lado alegar risco para a atuação religiosa, por exemplo, a deputada disse que vai continuar tentando agregar apoios, né? Desce um pouquinho... Pena de morte, pode aumentar na causa de lucro ou ganho de audiência. Relatório critica a machosfera. Influência nas redes vira agravante. Desce um pouquinho. E aí vamos lá. Vamos falar bastante sobre isso, porque isso aqui acho que tem coisas importantes. Sobe um pouquinho, só ver uma coisa. Nas considerações finais, o grupo de trabalho afirma que eles difundem narrativas de hostilidade contra mulheres, promovem processos de radicalização, especialmente entre jovens, e ampliam o alcance de discursos misóginos. Isso aqui é o relatório citando a machosfera e as comunidades Red Pill, né? Influência nas redes vira agravante. O texto também estabelece que punição mais severa quando a conduta for praticada por pessoas com expressiva audiência, influência pública ou capacidade ampliada de difusão de conteúdo. Né? Sobe um pouquinho. E aí assim, ó, quer ver, ó? Sobe um pouquinho. Que é do alerta, sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Mais. Não, cadê aquele lá que... Desce, que eles alertam para definição de misoginia. Desce um pouquinho. Desce. Aqui, ó. Parlamentares alteram a definição de misoginia. Essa aqui talvez seja a parte mais importante do texto. Vamos lá. Diz que se considera ato de misoginia a prática, a indução ou a incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. Então vamos lá. Vamos, ó. Uma das coisas mais importantes que tem quando você vai aprovar um projeto de lei é você ler palavra a palavra. Então vamos começar? Vamos lá. Se considera ato de misoginia a prática, ou seja, sei lá, e fazer, a indução, ou você induzir alguém a fazer, ou incitar, aplaudir ou incitar, a violência. Até aí o texto está certo. Vamos lá. Se eu praticar um ato de violência, e aí eu acho que até tinha que estar mais definido do que é violência, né? Porque assim, você está falando de violência, que tipo de violência? Violência física, é isso? Violência física. Então beleza, se eu bater numa mulher, ou se eu incitar alguém, você tem que bater nela. Ou se eu ficar induzindo a violência contra uma mulher, eu tenho que ser punido? Sim. Isso aqui tá muito claro, isso aqui tá muito ótimo. Mas vamos isso lá? já existe para qualquer ser humano. Mas tudo bem, mas eles estão definindo o que é misoginia. Então beleza, ó. Eu quero bater numa mulher pelo fato dela ser mulher. Isso claramente é misoginia. Claramente é. Ok. Aí vamos lá. A restrição ao pleno exercício de direitos. Eu entendo o que quer dizer, mas há uma margem. Porque vamos lá. Uma mulher tem direito de votar? Tem. Se eu começar a falar assim, eu acho que ela não pode... Eu não vou deixar ela votar porque ela é mulher. Isso é misoginia? Claro que é. O problema é o seguinte, cara. Tudo hoje é direito. Tudo hoje é direito. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher queira entrar numa barbearia masculina. Aconteceu isso, não sei se você viu. Uma mulher lá, ela entrou numa barbearia que era masculina e ficou exigindo que o cara, não, cara, que é uma barbearia masculina. Tal, isso aí é preconceito. E aí? Isso é restringir o pleno exercício do direito? No país que a gente está, se a gente fosse um país sério, isso aqui seria uma expressão clara, uma expressão objetiva. Aqui não é. Eu não sei dizer. Já tem problema aí. Mas até aí, cara,
Dá pra relevar. Agora vem o problema. Ou de ofensa à dignidade da mulher. O que é a dignidade da mulher? O que é? Porque eu posso pegar e fazer uma coisa muito, muito claramente, um atentado muito claro à dignidade de uma mulher. Então, por exemplo, sei lá, a mulher entra num lugar para ser atendida, eu começo, ela é mulher, quer ser atendida, credo, esse ser inferior, essa idiota, e começo a falar mal dela fisicamente. Porque ela tem, sei lá, peitos, porque ela tem vagina, porque ela... Isso tá claramente ofendendo a dignidade da mulher. Agora vamos para outro caso. Tem um vídeo que voltou a circular aqui, que é uma menina, esse vídeo deve ter uns 2 anos já. Você já viu esse vídeo, Ana? Que é uma mina, ela tá indo pro carnaval, e ela tá fantasiando, ela tá com uma roupa bem provocante. Ela tá tipo com um maiozinho, né, com a bunda pra fora ali, e ela passa em frente a um bar que tem uns bêbados. Aí tem uns caras que são muito abusador mesmo. Tipo assim, o cara chega perto dela, passa a mão na bunda dela. Você já viu esse vídeo? Ela tá filmando, ela... Ai, você passou a mão na minha bunda em vídeo? E o cara bebaço, né? Beleza, esse cara... Só que tem um outro que ele só... Como é que ele fala assim? Ela passa e fala Jesus, Maria, José. Aí ela volta. O que você falou, Jesus, Maria, José, aqui? Aí vem a pergunta. O cara chegar perto da menina e passar a mão na bunda dela é claramente um atentado à lei? Claro que sim. Agora a menina passar e o cara falar Jesus, Maria, José, isso é um atentado à dignidade da mulher? Eu acho que não. Eu tenho certeza que tem um monte de gente, provavelmente vai ter corte de gente falando que claro que é, olha lá. Eu não tô falando que isso é desejável, tô falando que isso é legal. Tô falando que se uma mulher passa e fala Jesus, Maria, José, ela vai gostar muito e vai, nossa, ser conquistada por você. Não tô falando isso. Mas isso é o suficiente para eu sofrer uma medida legal contra mim? Equiparado ao racismo. Equiparado ao racismo, exatamente. E aí? Vamos subir um degrauzinho. Se uma mulher passa e o cara fala, ô, gostosa, é uma grosseria, é uma coisa de babaca, é uma coisa que se eu tô com uma menina e o cara faz isso, eu vou ter que mandar ele tomar naquele lugar, né? Beleza. Agora, esse cara tem que ser preso por racismo por causa disso? Então, a definição tá estranha, velho. Porque assim, o que é de verdade ofensa à dignidade da mulher? O que é ofensa à dignidade da mulher? É muito difícil, cara. É muito difícil, né? Como estamos de audiência e like? 3.700 pessoas ao vivo e 1.475 Dá um likes. like nessa live agora. O que você colocou de capa? Bananinha vai ser preso. Dá like na live. Vamos lá? Os caras claramente eram católicos rezando, né? Vamos lá, cadê? Que mais? Você não quer falar mais disso? Não, desce aí. Que aí, beleza, o projeto... Pera. Houve uma convergência central sobre a vívida associação entre o discurso de ódio e a inferiorização das mulheres e a prática de crimes graves, evidenciando que o feminicídio é muitas vezes uma morte anunciada precedida por violência verbal e simbólica. Cara, eu vou te falar, o feminicídio no Brasil é um problema que se resolve não com pele de misoginia, tá? Se resolve prendendo o agressor. É assim que funciona, tá? Outro ponto debatido foi a necessidade de uma abordagem interseccional, reconhecendo que as mulheres negras, indígenas e com deficiência enfrentam vulnerabilidades agravadas, sendo vítimas de formas ainda mais cruéis de agressão e invisibilidade institucional. Isso aqui eu discordo completamente. Por que uma mulher negra ela sofre mais misoginia que uma mulher branca? Eu não tô entendendo isso daí, né? Eu não sei, sei lá. Vamos lá. Olha lá. Eles mantêm a misoginia para integrar a Lei 7716, que é o relatório mantém a proposta de incluir misoginia entre os crimes previstos na legislação que trata de discriminação e preconceito, né? E entra como preconceito racial. O projeto também prevê medidas de prevenção. O GT, é o grupo de trabalho, é isso? Recomenda a mudança da Lei Maria da Penha para reforçar ações preventivas, além de prever atendimento às vítimas de misoginia nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e garantir acessibilidade para mulheres com deficiência. Foi aprovado no Senado em março, né, com voto do Flávio Bolsonaro e agora vai para a Câmara. Não é mesmo? É isso aí. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.